acho que a gente pode começar então. Eu queria só apresentar para o companheiro Gilmar Mauro, a Frente Povo Sem Medo Guarulhos, ela foi organizada, estamos fazendo 4 anos agora, né? Foi em 2016, faremos 4 anos no mês de novembro, e ela tem sido um instrumento de mobilização, de unidade, de luta aqui na cidade de Guarulhos, né? Desde o golpe, da destituição da presidenta Dilma, as reformas apresentadas pelo governo Temer, todos os ataques contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e outras lutas, inclusive municipais aqui da cidade. O projeto Escola Sem Partido foi apresentado aqui na cidade também, a gente conseguiu barrar a partir dessa organização dos movimentos, partidos que estão dentro dessa frente. A frente ela é composta por militantes partidários, tem gente do PT, do PSOL, do PCB, e também militantes não ligados a partidos. Temos aqui dirigentes e militantes sindicais, né, sindicatos dos professores do Estado, a POESP, sindicato dos professores da rede particular, o Simpro, e outros trabalhadores de outros sindicatos, servidores públicos municipais, estão aqui com a gente também, os companheiros da oposição sindical aqui da cidade, além de movimentos sociais, como o Movimento de Moradia, como o MTST, como o Movimento Nacional de Luta por Moradia, como o Movimento de Luta por Moradia, o MLM também, militantes aqui da luta da questão da saúde, da educação, e as mais gerais possíveis. Movimento ambiental, o Jefferson é um grande militante dessa luta aqui na cidade. E então a Frente Povo Sem Medo, ela vem com atividades de formação política durante toda desde a sua formação, além das mobilizações, ações locais, também com essas atividades de formação. Geralmente as nossas plenárias, que a gente tenta fazer mensalmente, elas se iniciam com informe político, muitas vezes com gente da casa mesmo, a gente entre nós faz essa discussão, e às vezes a gente tem a felicidade também de trazer companheiros valorosos, como é o caso hoje. Então, eu quero convidá-lo para fazer uso da palavra aí, companheiro Gilmar Mauro, para quem não conhece, eu acredito que a maioria aqui conhece, grande dirigente, grande quadro nacional de esquerda, dirigente nacional do movimento dos trabalhadores sem terra, um movimento importante já há um bom tempo aqui na luta do país. Então, com a palavra aí o companheiro Gilmar Mauro. Gilmar, o seu som não está saindo. É que eu não liguei. Acho que agora vai, né? Ok? Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Obrigado pelo convite e muito bom rever algumas coisas, mesmo que virtualmente, né? E aqui, bom, posso... Oi? 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 Sidney, tira o teu microfone, Sidney. Normalmente as pessoas que entram em reunião entram com o microfone aberto, mas é normal. Posso tocar? Sim. Tá bom. Então, nós já vínhamos de uma grave crise, na verdade, a articulação de um conjunto de crises, uma grave crise econômica em todo o planeta, não é uma particularidade brasileira, isso evidentemente, né? E já essa crise já apontava para uma baixa do crescimento econômico, aos moldes atuais, até da economia chinesa, que no último período foi o carro-chefe, que puxou o crescimento econômico do mundo, e com indícios de um grave problema de desemprego em escala planetária. E não preciso dizer que caminhávamos a passos bastante acelerados por um processo de barbárie social no mundo todo, tá? Fruto de todo um processo de reestruturação produtiva que evidentemente vem da década de 60, mas que se agudiza e se intensifica no último período. E, evidentemente,
por uma brutal concentração de renda e riqueza em todo o planeta, né? Onde a hegemonia do capital financeiro determina os novos padrões de acumulação no planeta todo e nós vemos que 1% dos mais ricos do planeta detém mais da metade das riquezas. Então, a crise econômica articulada com a crise social já vinha bastante intensa no último período. E isso se articula com outras duas crises, que é a crise política, né? Os estados, principalmente no último período, pela lógica neoliberal implementada, já com corte de conquistas sociais foram obtidas ao longo da história, né, pela classe trabalhadora, mas que principalmente no pós-Segunda Guerra, e em função, inclusive, de uma correlação de forças em nível internacional e o medo do socialismo, permitiu que as classes trabalhadoras do mundo obtivessem conquistas expressivas e importantes, né? E essas conquistas, paulatinamente, vinham sendo destruídas em todo o mundo, né? É o caso brasileiro, por exemplo, onde nós tivemos as contrarreformas, né, trabalhista, previdenciária, enfim, e todo o recurso, a mais-valia social produzida pela classe trabalhadora, destinada fundamentalmente ao pagamento de juros e serviços das dívidas, né? É bom lembrar que em 2019, serviços e juros da dívida nos consumiu 319 bilhões, né? Enfim, no planeta todo, um processo brutal de concentração de renda e riqueza. E articulado com essas crises, aliás, na questão política, levando, inclusive, a termos governos ao estilo Trump, ao estilo Bolsonaro aqui no Brasil, e outros governos de direita no planeta todo, né? E isso articulado com uma grave crise ambiental, que já vinha em curso também de forma acelerada, em que não só ambientalistas, mas muitos cientistas preocupadíssimos com esse ritmo e pela lógica de acumulação do capital, de produção de mercadorias, extraindo matéria-primas e devolvendo lixo, né? Na verdade, produção de quinquilharias, né, no planeta todo, impactando gravemente o meio ambiente, né? Com a acidificação dos oceanos, a destruição de florestas, como agora na Amazônia, e já faz bastante tempo, e depois, se sobrar tempo, vamos comentar sobre a PL também, que está em debate, o que significa isso. Então, esse conjunto de crises se articula agora com o problema da pandemia, que também tem origem na destruição ambiental. Esse tipo de pandemia, já alertado por alguns cientistas há um tempo atrás, ele pode ocorrer muitas outras vezes se continuarmos nessa toada, colocando em risco, inclusive, a questão da humanidade. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um processo em que, evidentemente, nós estamos diante de uma catástrofe, e talvez até pior que uma guerra. Não que deva se comparar a pandemia com uma guerra, são outros fatores aí, mas numa guerra, normalmente, uma guerra convencional, se estimula a produção, né, e as forças produtivas são aceleradas, o que normalmente gera-se pleno emprego. Agora, as forças produtivas estão sendo paralisadas, né, e é só verificarmos o conjunto de serviços, eventos em escala planetária, para verificarmos, né, desde futebol a eventos, hotéis, etc., praticamente está paralisado. E o pior, eu acho que a retomada disso, ela vai ser muito complexa e complicada. Eu não acredito numa saída de curto espaço de tempo, e nem acredito numa saída dentro dos moldes capitalistas, porque seria reproduzir toda uma lógica que criou essa situação. Nós estamos vivendo um tempo em que burgueses neoliberais agora se transformam em neo-keynesianos de carteirinha, né? Querem muito Estado, mas evidentemente para se salvarem, né? O que não é nenhuma novidade. O Estado sempre teve um papel importante, né? E
e a burguesia nunca prescindiu do Estado, né? Então, o discurso do neoliberalismo, do mercado, etc., é um discurso para inglês ver, mas, na verdade, é só verificarmos a situação do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro só ganha muito dinheiro porque tem altos subsídios do Estado, o que significa altos subsídios da sociedade brasileira, seja a Lei Candir, que isenta de impostos as exportações, até todo o financiamento que é feito ao agronegócio brasileiro. Portanto, a sociedade brasileira subsidia os lucros, né, do agronegócio, assim como subsidia os grandes lucros do capital financeiro. Mas mais que isso, toda a lógica do just-in-time aplicado à economia em escala planetária, né, que é parte da reestruturação produtiva, que antes da década de 60 se inicia, ela foi aplicada também à agricultura, né? Então foram destruídos sistemas de armazenamento, de segurança alimentar, e os caminhões passaram a ser os armazéns. Então nós corremos sim o risco de desabastecimento, né? Principalmente porque o agronegócio está voltado para a exportação de commodities, e vamos dizer uma coisa, eles estão ganhando muito dinheiro nessa conjuntura, embora os preços internacionais das commodities caíram, mas a elevação do dólar, do preço do dólar, faz com que eles ganhem muito dinheiro nesse momento, né? E por isso estão discutindo a destruição de parte da Amazônia para ampliar a fronteira agrícola, né? Então, nós estamos vivendo uma situação em que a periferia se desindustrializou, há um processo de desindustrialização muito intenso, né? E, ao mesmo tempo, um processo de concentração dessas indústrias em alguns pontos do planeta. E chegamos ao ridículo, há dias atrás, em que estados nacionais disputavam carregamentos de máscaras, né, na China, reagentes para os exames do Covid e assim por diante, numa clara demonstração que é um processo brutal de concentração de renda e riqueza, e principalmente da indústria de alta tecnologia no planeta todo. Bom, diante desse cenário, talvez seja um dos momentos mais tristes da minha vida, embora tenha enfrentado muitos momentos de dificuldades. Por quê? Porque não se visualiza num curto espaço de tempo uma saída. Eu acho que milhões de pessoas vão perecer, seja pelo Covid, seja pelas dificuldades socioeconômicas, né? Mesmo que voltássemos à normalidade, o que é pouco provável que isso ocorra num curto espaço de tempo, o desemprego é altíssimo e vai ser muito alto, né? Para a gente ter uma ideia, na depressão de 29, o índice de desemprego nos Estados Unidos chegou a 25%. Os indicadores apontam que o desemprego nos Estados Unidos ultrapassará 30% agora em junho, ou seja, é mais grave que a crise de 29, né? E com isso, milhões de pessoas no mundo perecerão, lamentavelmente, fruto dessa lógica e ordem, né? Então, para efeitos do debate, e não tenho verdades absolutas, não se trata disso, eu acredito muito no intelectual coletivo, né? Eu acho que o intelectual coletivo é que precisa ser ouvido nesse momento para fazer as melhores reflexões, as melhores análises, porque se nós errarmos no diagnóstico, fatalmente erraremos também na estratégia, né? Mesmo acertando no diagnóstico, às vezes cometemos equívocos na tática, na estratégia. E aprofundar esse diagnóstico nesse momento é fundamental. E, ao mesmo tempo, sentar as bases de um debate político para além da conjuntura, ou de uma espécie de conjunturismo, que, por vezes, a esquerda também se mete de cabeça, né? E nesse sentido é que eu quero propor alguns pontos para um debate aberto, para a gente refletir, mas eu acho que são pontos que nós podemos semear agora para fazer um debate político. O que seria a superação dessa ordem pós-pandemia? O primeiro ponto tem a ver com o capital financeiro. No meu modo de ver, não há possibilidade de pensar um outro processo. Talvez o termo desenvolvimento não seja o mais apropriado, mas um outro
uma outra sociabilidade, eu diria, sem romper com o capital financeiro. E romper com o capital financeiro vai significar, talvez, a estatização de bancos, de todo o sistema financeiro, a começar pela taxação das grandes fortunas, né? Como eu disse, só em 2019 foram mais de 300 bilhões, mas anualmente se consome grande parte do que é produzido pelo povo brasileiro e pela classe trabalhadora em nível internacional para a volúpia e os lucros do capital financeiro, ou seja, essa lógica, uma lógica que não permite pensar qualquer tipo de saída numa perspectiva social. Para vocês terem uma ideia, burgueses brasileiros têm aplicado em paraísos fiscais mais de 2,5 trilhões de reais. Ou seja, é um volume extraordinário de recursos que estão aplicados em paraísos fiscais e rendendo lucros, né, para alguns capitalistas brasileiros. Então, essa, para mim, é uma questão fundamental que nós precisamos discutir. Tá? Uma segunda questão tem a ver com a questão industrial, ou seja, é preciso repensar toda a questão industrial e a reconversão das indústrias, inclusive. Nesse momento, as indústrias poderiam estar produzindo ventiladores, respiradores e um monte de coisas importantes para a sociedade, né? E todos nós sabemos que a reconversão das indústrias ou o investimento na indústria não é algo que se resolve de um dia para o outro. Até porque no último período também se cortaram muitos investimentos na área da pesquisa, né, tecnológica. Então, principalmente nas indústrias de ponta, vai levar algum tempo. Nós estamos vendo, por exemplo, a Boeing devolver a Embraer, ou seja, isso talvez dê a dimensão do tamanho da crise, né, que nós estamos vivendo. Mas é preciso reconverter as indústrias numa perspectiva de produzir não quinquilharias que destroem o planeta. Por exemplo, a indústria do plástico tem menos de 50 anos e os oceanos estão sendo acidificados, ou seja, é repensar a indústria para produzir aquilo que a sociedade precisa. Inclusive, um terceiro ponto, mas vinculado com essa questão industrial, tem a ver com o sistema de transportes, seja o transporte individual, seja de carros ou caminhões para cargas, além de impactarem fortemente na questão ambiental, aumentam os dispêndios financeiros, seja para o transporte de alimentos e de outras coisas. Então, esse tema industrial e de transportes é preciso ser rediscutido em todo o planeta. Nós estamos vendo agora que esses dias de pandemia melhorou o ar, né, a qualidade do ar em várias partes do planeta, infelizmente, sei lá, em função da pandemia, mas talvez seja um indicador importante do que nós devemos pensar para o próximo período. Uma quarta questão tem a ver com a questão das cidades, né, e vocês que estão aí em Guarulhos, mas cidades como São Paulo, Rio, Guarulhos mesmo, né, são inviáveis do ponto de vista ambiental. E é preciso repensar isso, que tipo de cidades a gente precisa, né? Porque são cidades que exigem o transporte, até de alimentação de longas distâncias, né? Mas não só alimentação, a extração de minérios de várias partes desse país que são destinados para esses grandes centros, o que aumenta um dispêndio econômico, né, seja no transportes desses materiais e até alimentação, e agravam a situação ambiental, né? Talvez como uma medida emergencial nós poderíamos usar todos os hotéis, casas vazias para abrigar um monte de gente que sequer tem espaço para morar e que vai se agravar no próximo período, que não vai conseguir pagar aluguel, fruto do desemprego. Então, mas no médio prazo, nós temos que olhar a perspectiva de construir cidades menores, mais perto da produção, junto com horta, junto com todo um planejamento da questão ambiental que permita um outro tipo de sociabilidade que não esse que nós
vivemos. E, evidentemente, o jeito que a cidade se organiza tem a ver com o histórico da não realização da reforma agrária, do processo brutal de concentração de terras no nosso país. E eu vinculo isso com um quarto ponto, que tem a ver com a questão da terra e dos recursos naturais. Eu não tenho dúvida que talvez a reforma agrária, nesse momento, para usar um chavão aqui, nunca antes na história, seja tão importante como agora. Porque lá na Revolução Francesa, ela interessava a burguesia, que precisava de matérias-primas e precisava de mercado, né? E por isso se consolidou uma aliança entre a burguesia e o campesinato para derrotar os feudalistas. Nas revoluções socialistas também a pauta da reforma agrária foi importante, porque era uma forma de atrair o campesinato às fileiras da revolução, e porque, evidentemente, queria se distribuir terra, riquezas e precisava produzir comida. Hoje, a questão da reforma agrária é uma pauta planetária, ou seja, nós talvez tenhamos que nacionalizar e transformar em patrimônio público as terras brasileiras para que cumpra a função social, tá? E eu não tenho nenhuma dúvida de que toda a lógica destrutiva do agronegócio, seja de utilização intensiva de agroquímicos, mas também venenos, etc., e a destruição do meio ambiente, causarão impactos ambientais e à saúde humana muito intensos no próximo período. Um quinto aspecto vinculado a isso tem a ver com o tipo de alimentação, né? Então é preciso mudar a cultura. Eu não tenho dúvida em afirmar que nós podemos alimentar todo o planeta com produção agroecológica, nenhuma dúvida. Entretanto, é necessário mudar a cultura alimentar. As ditas punks, que estão muito em moda hoje, que é produtos alimentícios não convencionais, na verdade são mal chamadas punks, porque elas são muito mais convencionais do que os empacotadinhos dos últimos 20, 30 anos, né? A humanidade se alimenta de uma diversidade de produtos, de agrícolas, há milhares de anos. E nos últimos 20, 30 anos, a alimentação mundial do planeta se centraliza em 8 produtos. Por quê? Porque isso facilitou com que as grandes empresas internacionais que monopolizam o comércio e a produção ganhem dinheiro com isso, né? Então, pensar uma agricultura de novo tipo é pensar um outro tipo de alimentação, inclusive muito mais saudável do que esse que causa e gera vários problemas, seja o que nós estamos vendo, né, os triglicérides da vida, o colesterol, gorduras saturadas, etc., somado ao açúcar, estão provocando problemas gravíssimos para toda a humanidade. Então é possível alimentar a humanidade de forma saudável e respeitando o meio ambiente. Isso não significa uma volta ao passado, eu sempre digo isso. Olha, eu nasci, me criei na roça e trabalhava com junta de bois. É evidente que eu não quero isso para os meus filhos. Nós queremos tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, mas uma tecnologia que não agrida o meio ambiente e, ao mesmo tempo, produza alimentos saudáveis para toda a humanidade, né? Inclusive, criar cultura em novas cidades, novos assentamentos, de que cada um produza o seu alimento, tenha hortas, tenha um monte de coisas, né? Até do ponto de vista psicológico, vai ajudar bastante ter isso, né, esse contato com a natureza. Bom, um sexto ponto, se é que não me perco aqui nos números, tem a ver com a questão dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são concessões públicas, entretanto, estão sendo usados a serviço privado e faz bastante tempo. Então, nesse momento, nós precisaríamos estar discutindo com a população, passando informações, né, de alimentação, de cuidados, etc. No fundo, os grandes meios de comunicação sempre cumpriram o papel de propagar os produtos, o comércio e assim por diante, não cumprem a função de informação para toda a sociedade. Então, rever todos os meios de comunicação, inclusive os meios de comunicação de esquerda.
Acho que nós temos um monte de blogs, um monte de opções aí, mas nós estamos com uma dificuldade imensa de nos juntar, então ainda estamos falando por uma bolhazinha, sabe, muito pequena, enquanto milhões de pessoas acessam e têm acesso àquilo que os grandes meios de comunicação dizem, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, depois podemos debater melhor, né? Mas a fala do Bolsonaro que foi divulgada ontem, minha impressão, é que fortaleceu os próprios bolsonaristas, ou seja, claro que para aqueles que defendem mudanças, etc., aquilo que foi dito é um escândalo, via Globo se escandalizando sobre isso, etc. Mas a campanha dele foi assim, foi pior, aliás, né? O ministro Salles, né? Um bandido, ele fez campanha dizendo que ia matar javalis e sem terras, ou seja, nenhuma novidade naquilo que foi apresentado ontem, né? Então, eu acho que nós estamos com dificuldade de discutir com as grandes massas, ainda estamos falando para setores que têm acesso à internet, e talvez setores da classe média estamos conseguindo, mas as amplas massas nós sequer estamos conseguindo chegar, né? E aí entra vários tipos, né? Tem live de todo tipo, live que projeta a própria life pessoal, né? Do tipo eu me amo, e evidentemente que tem lives que fazem um debate político e é preciso fazê-lo. Entretanto, como chegar às grandes massas, principalmente num tempo que nós perdemos as ruas, né? Que era um espaço importante de luta, mas também de comunicação com a sociedade. É um desafio que está posto aí para a gente. Um sétimo ponto tem a ver com o conhecimento, que nós precisamos discutir, né? E abrir as universidades, abrir... Eu vejo o conhecimento como patrimônio da humanidade, sabe? Se nós precisar quebrar patentes, tem que quebrar patentes, porque alguém que se aproveitou do conhecimento da humanidade para fazer algum tipo de patente para ganhar dinheiro, eu não tenho nenhuma dúvida que precisa ser quebrada, né? Inclusive agora, quem descobrir a vacina, né, vai ter que quebrar, né? Mas mais que isso, e digo aos professores, inclusive, se precisar dar aula em cima de um caminhão de som, que assim seja, até que se crie as condições para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. Conhecimento liberta. Nós vamos superar a ignorância se ampliarmos a possibilidade das pessoas terem acesso ao conhecimento. Então, rediscutir toda a questão do conhecimento é fundamental, até porque é o povo brasileiro que paga por tudo isso, né? O povo brasileiro que paga aquilo que se gasta dentro das universidades e das escolas, e, portanto, tem direito a ter acesso ao conhecimento. E uma última questão, nessa lista preliminar aqui, tem a ver com a questão do Estado, né? Esse Estado está apodrecido, né? Nós estamos com uma dificuldade imensa agora, porque caiu no nosso colo a defesa do Estado de bem-estar, do Estado democrático de direito, né? E a Constituinte. Mas, honestamente, nós nunca gostamos muito dessa ideia, né? Enfim, e nós questionamos esse tipo de Estado. Então, mas é um Estado apodrecido, é um Estado que sempre serviu às classes dominantes, sempre. Né, com raras exceções, em poucos momentos nós pudemos avançar em conquistas fruto de muita luta, mas no geral esse Estado serve às classes dominantes, né, esse poder judiciário serve às classes dominantes, né. Então, como colocar o direito público acima do direito privado? E para isso precisa se rediscutir o papel do Poder Judiciário, precisa se discutir o papel do Legislativo em âmbito municipal e estadual, precisa se rediscutir o papel do Poder Executivo e fazer um debate como sócios, né? Como sociedade, somos sócios dessa sociedade. Qual é o tipo de participação que cada sócio terá, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que propor o debate do poder popular, né? Então, eu acho que é um belo momento. Nas crises abrem-se portas e janelas importantes, porque as vísceras do sistema do capital ficam expostas, né? Na roça nós falamos a buchada do sistema mostra
todas as suas contradições. E nós temos que aproveitar esse momento para fazer esse debate, né? Evidentemente que a correlação de forças não nos fortalece, né? Objetivamente, a disputa que está ocorrendo agora é uma disputa intraburguesa, né? E inclusive com um papel preponderante dos militares, né? Todo mundo, e nós estamos nessa atuada, fora Bolsonaro, impeachment. Então, esse é um tempo de enormes dificuldades, por isso que acho que nós devemos plantar esse debate. A saída da pandemia pode gerar fruto de todo o individualismo neoliberal e burguês está impregnado na sociedade, né? Então, imagine uma situação de barbárie, cada um disputando o seu espaço, a sua sobrevivência, né? Que pode ocorrer saque, pode ocorrer um monte de coisas. Agora, evidentemente que tem laços de solidariedade muito importantes que estão sendo construídos e tem reflexões muito importantes sendo feitas nesse tempo de pandemia, né? Eu gosto muito sempre da frase do nosso querido Carlito Maia, né? Nesse mundo nós não precisamos muitas coisas, nós só precisamos uns dos outros, né? Então, como trabalhar essa dimensão de que somos sociedade, de que precisamos uns dos outros, para aproveitar esse tempo de pandemia e fazer reflexões e plantar, sei lá, bases de um debate político para além do conjunturismo. O conjunturismo nos leva até a próxima eleição, sabe? Aí eu vejo um monte de gente disputando já quem vai ser, o que vai ser, cara. Tá bom, eu não abro mão de nenhuma tática, tem que fazer a disputa. Não dá de abrir mão de nenhuma. Mas não é só isso. Ou seja, nós precisamos ir muito além disso para preparar as condições para aquilo que a gente quer no futuro. Eu sempre uso a expressão de que a agricultura nos ensina uma coisa simples, né? Se nós quisermos colher abacates, é preciso plantar abacateiros, né? É simples. Não adianta querer plantar limão e fazer uma transgenia e transformar em abacate. Logo, se nós queremos outra sociabilidade, é preciso plantá-la. Se nós quisermos uma sociedade onde homens e mulheres sejam livremente iguais, ou se planta aqui e agora, inclusive dentro das nossas próprias casas, não chegaremos a isso. Se nós quisermos uma sociedade que não tenha discriminação de nenhum tipo, é um processo, é uma luta que precisa ser plantada aqui e agora. Então, é isso, ou seja, é evidente que nós temos que enfrentar a conjuntura, mas nessa conjuntura semear aquilo que nós queremos aí para frente. Bom, talvez me permita, então, Walter, um comentário e todo sobre o tema da PL, muito rápido agora. Se for aprovada essa PL, como o próprio Salles falou, de aproveitar a pandemia para passar a boiada, é disso que se trata mesmo, que eles querem. Se for aprovada essa PL do Grilo, na verdade a história do latifúndio no Brasil foi a história do Grilo. E o Grilo é o seguinte, eu faço um documento aqui no meu computador, coloco numa caixinha um bichinho grilo, o animalzinho mesmo, grilo, e deixo por alguns dias e algumas semanas, e o grilo vai corroendo o material, vai deixando amarelado, e dá a impressão de ser um documento velho. Com isso, se regularizou parte do latifúndio brasileiro. Mas nesse PL, eles estão abrindo mão até do trabalho do grilo. Basta o sujeito dizer, é minha essa área que vai ser regularizada. E é importante destacar isso, porque isso é um dos maiores crimes, além de todos que estão sendo cometidos, contra o povo brasileiro. Porque se for aprovado esse PL, eles vão distribuir 65 milhões de hectares. Normalmente, as pessoas usam o termo comparativo de campos de futebol. Um campo de futebol, normalmente, não dá 1 hectare, né? Um pouco menos de 1 hectare. Então, os 65 milhões aqui de hectares daria quase 80 milhões de campos de futebol, né? Mas eu uso um outro comparativo que eu acho que é muito mais didático. Essas terras significam 2,5 vezes o território de São Paulo, para a gente ter uma ideia. Ou 7 vezes o território de Portugal. Seriam 7 Portugais que seriam distribuídos a alguns latifundiários. E isso é um crime,
porque é um patrimônio do povo brasileiro. Mais que isso, lá vivem indígenas, que, aliás, preservam aquela região. Então, eu quero dar um destaque aqui muito importante, o professor Antônio Nobre, do INPE, tem um desenvolvimento de uma tese que ele trata dos rios aéreos, né? E os rios aéreos é que permitem que essa região nossa, a região sudeste, mas não só a região sudeste, que vai de Cuiabá também a Buenos Aires, não seja desértica. Em outras latitudes do planeta, nessa mesma latitude, há deserto. Por que aqui não tem deserto? Por causa da Amazônia. Uma árvore joga na atmosfera até 1.000 litros de água por dia. Mas não basta jogar água, porque nos oceanos tem muita umidade. E por que não chove em várias regiões do oceano? Porque não tem pequenas partículas, como as folhas da Amazônia soltam, que aglutinam a umidade em torno dessas partículas, e permitindo que essas correntes aéreas que vêm da Amazônia para cá, possa trazer chuva, e manter essa região com a possibilidade de ser habitada. Então, os paulistanos viram em agosto do ano passado que as correntes aéreas funcionam mesmo, quando chegou a nuvem de fumaça, né? E essas correntes trazem chuva para nós e permite que tenhamos essa qualidade, né, cada vez mais destruída aqui também. Então, por isso que eu quis falar da PL. A PL não é uma questão que vai regularizar para pequenos agricultores, isso é bobagem, isso é conversa, para boi dormir. O que eles querem é repassar grandes latifundiários 2,5 vezes o território de São Paulo. Para quê? Evidentemente, para expandir as fronteiras agrícolas e destruir aquilo lá, e destruindo aquilo lá vai ser a destruição da nossa região também. Tá? Bom, estou à disposição, foi um resumão aqui que eu pude fazer, não sei quanto tempo eu levei, mas acho que eu não gastei toda a hora não, tá? Abraço. Obrigado, Gilmar, muito boa a sua exposição aí, muito rica, né? Acho que está todo mundo... Se você olhar aí nas câmeras, os olhares estão assim, né, brilhantes. Eu vou dar uma lida aqui em algumas falas que foram feitas, algumas perguntas que foram escritas, que escreveram aqui no chat, e depois eu abro a fala para as pessoas que se inscreveram. Primeiro tem o Raul Campos, disse: se os meios de comunicação hoje fossem estatizados e na mão do Bolsonaro, não seria pior? Boa. Boa. Ô, Gilmar, como é que você prefere? Eu faço todas as perguntas ou um bloco? Eu acho que todas, que daí eu vou Tá selecionando. bom. Eu tenho um problema que perto das 4 eu tenho uma outra atividade, mas eu Tá vou ótimo. fazendo... Só vou desligar o meu microfone aqui para ouvir todos. Tá bom. A Solange Barros pergunta, ela fala: Mauro, grata por sua fala, gostaria de saber quais as ações táticas para abrir caminho para esses avanços que são mais estratégicos. Enfim, como criar meios políticos para este fim, quando estamos mergulhados em um caos ideológico. A Rosângela fala: sobre o conhecimento, vejo como um ponto de partida, moro em periferia e os compartilhamentos de fake news são constantes. A Solange, de novo, se for permitido perguntar, gostaria de saber se esta luta não passa por uma aproximação cultural e política com os irmãos da América Latina, uma vez que me parece que a luta maior é pela descolonização. O César Augusto escreve: são tantas informações sem curadoria que as pessoas se confundem entre o que é fake news. Educadores e outros precisam explicar para a população como distinguir trabalho intenso. Deixa eu pegar mais aqui que está no chat. Espera aí, vamos descer. A Eliana se inscreveu. O César Augusto de novo. Precisamos fazer reflexões e debates políticos para além da esquerda branca, já convencida.
abraçar influenciadores e pessoas que já têm influência nas mídias. João Pacheco, professor Pacheco do Instituto Federal. Não haveria uma incompatibilidade entre a produção agroecológica e o capitalismo, pois a busca incessante do lucro não demanda justamente a monocultura e o uso intensivo de agrotóxicos? Aí está escrito... Tiago Loreto, a palavra grilagem vem desta prática. O Luiz Novaes agradeceu a sua excelente fala. O César Augusto Neves fala: João, há fazendas que seguem dinâmica agroecológica em larga escala para abastecer as prateleiras do Pão de Açúcar. Claro que os sistemas agroecológicos são mais sustentáveis e não usam agrotóxicos. Por isso, a expansão das fronteiras agrícolas não visam aumentar essa produção, mas a monocultura e também os alimentos agroecológicos podem ser tratados como produtos, se não mudamos os paradigmas. Eliane Delfol. Quem são os seguidores evangélicos que apoiam-o? Rose Beraldi. Agradeço a participação, tendo em vista as eleições municipais, como poderíamos fortalecer o poder local, tendo em vista que a gestão da cidade carrega contornos devastadores de privatização e gestão temerária e pouco democrática. Tá, a Diana pediu para pular. Aí. Oséias pediu para falar, Oséias, que acho que é o Jefferson, né? Pediu para falar sobre o Fora Bolsonaro. E a Eliana tinha perguntado quem são os seguidores evangélicos que apoiam o Bolsonaro. Então, essas são as perguntas que escreveram por aqui. E aí tem algumas pessoas inscritas que eu vou abrir. Eu estou propondo uma fala de 3 minutos para que a gente consiga dar conta aqui do tempo. A primeira pessoa que se inscreveu lá foi o Rogério Gomes. Abriu o microfone aí, Rogério. Walter, desculpa, mas já são tantas perguntas, não vale a pena fazer um bloco, ele tentar responder essas e depois a gente tenta fazer o outro bloco com as outras perguntas? Porque senão é muita coisa. E se eventualmente já responder, a gente retira a inscrição. Eu preciso ver com o Gilmar, por conta do tempo dele, né? Se ele preferir assim, a gente fecha esse bloco de questões e depois abre para as pessoas perguntar. Vocês que decidem. Se as pessoas querem falar, acho que também é importante ouvir. De repente são complementos, mas estou à disposição. A metodologia é com vocês, viu? Me permite, Walter, só limitar as inscrições, então, já abriu o processo de quem quiser falar, se inscreva rapidinho, para dar tempo dele responder todos. Tá bom, Eliana, obrigado pela sugestão aí. Eu tenho aqui tem algumas inscrições, depois eu preciso ver lá que deve ter mais depois disso. Então vamos começar. O Rogério é o primeiro, então vamos marcar aí 3 minutos, se for possível. Ok, eu vou falar bem rapidinho. Eu sou professor da rede pública, né, estadual e também municipal, que em Guarulhos eu leciono no Jardim Paraíso, que é a Escola Milton Cernac. E no Itaim Paulista, né, primeiramente agradecer a presença do companheiro Gilmar, que fez uma palestra muito elucidativa nesse sentido, né, trazer esses elementos que são importantes para a gente debater, para a gente entender o que está acontecendo, né, nossa realidade. E foram vários aspectos que você abordou, vou ficar aqui em 2 muito rapidamente. Você falou sobre a necessidade de mudança de paradigma, né, na sociedade capitalista, consumista. Essa nova pandemia trouxe um elemento, né, e a gente vê os estados investindo pesado, né, Estados Unidos, por exemplo, mais de $1 trilhão na economia, né, todo aquele modelo liberal, neoliberal, meio que cai por terra. Entretanto, nos Estados Unidos, aqui, eu vou pegar como exemplo, né, o Paulo Guedes vai ao contrário, no oposto disso. Ele segue a lógica neoliberal, que é não gastar, ou seja, vai ficar nos R$600, né. Entretanto, ele abre as torneiras para os banqueiros, né, então me parece que a lógica neoliberal vai continuar aqui, né, com o governo Bolsonaro. Então,
tendo em vista os números que você citou de desemprego, e, de fato, se o governo Bolsonaro continua com a lógica neoliberal, isso pode se transformar numa catástrofe maior aqui no nosso país, qual seria, o que a gente pode meio que conjecturar em relação a isso? E uma outra coisa que você mencionou sobre os militares, né, que, de fato, o Bolsonaro, ele formou um ministério de militares, por assim dizer, são poucos civis e muitos militares, para, de certa maneira, fazer aquilo que o Maduro fez, né, ou está fazendo na Venezuela. Né? Mas aí a minha dúvida, são os militares que sustentam a burguesia nesse sentido? Ou seja, se, de repente, vamos imaginar que o Bolsonaro, ele corte Paulo Guedes, exonere Paulo Guedes, e os banqueiros se cansem dele, será que Bolsonaro cairia mesmo com o apoio dos militares? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Agora está inscrita o Tiago Loreto. É só falar então aqui, né? Primeira vez que eu estou falando por esse aplicativo. Parabenizar os camaradas, os companheiros e companheiras do Povo Sem Medo, né, que estão coordenando essa atividade. Dizer que é muito importante a gente estar fazendo essas reflexões aqui, nesse momento, né? Na verdade, não é meio uma pergunta, né, mas é mais para o professor e camarada, né, Gilmar, retomar um pouco essa reflexão sobre a questão da disputa, né, da direita fascista, né, e a direita nacionalista, se é que pode dizer que existem essas diferenças, mas desses dois projetos de Brasil que estão sendo disputados agora, né, a Rede Globo tendo um projeto mais esclarecido, escancarando o Bolsonaro, e o Bolsonaro com aquele projeto à la trumpista, assim, né, queria que ele esclarecesse um pouco sobre isso, refletisse um pouco com a gente melhor um pouco sobre isso. E também falasse um pouco para a gente sobre a questão da nossa estratégia atualmente nesse período de pandemia, da luta popular, né? A gente não está podendo sair para a rua, né? Então as formas de organização, de certa forma, são o WhatsApp, as redes sociais, e a forma dos protestos são protestos online, né? Se não é necessário, se a gente não pode começar a discutir uma outra forma de protestar contra o governo, se não ir às ruas, mas de forma de preservar a nossa saúde, né, com máscaras e toda essa coisa, sei lá, tentando evitar ainda as aglomerações de uma forma diferenciada, né. Eu falo isso com todo cuidado, né? Me apresentei, né, para quem não conhece, sou o Tiago, sou trabalhador da saúde aqui da Prefeitura de Guarulhos e trabalho na vigilância sanitária e sou militante do Povo Sem Medo, né, e da oposição sindical de Guarulhos. É isso, obrigado, Walter, e bom dia, boa tarde a todos e a todas aí. Obrigado, Tiago. Eliana Nunes. Boa tarde, camaradas. Boa tarde, Gilmar. Obrigada pela fala. Achei uma contribuição fantástica e concordo com todos os pontos que você trouxe. E acho importante a gente ter o centro nessa elaboração para a gente fugir, de fato, dessa história do conjunturismo, né? Porque todo mundo sabe o que nós temos que fazer, qual é a saída, mas estamos com essa dificuldade toda de implementar, pela pandemia, pelo isolamento social, e pela força que o governo tem apoiado nos militares. Então, acho que, né, não querendo entrar no conjunturismo, mas a nossa tarefa primeira com certeza, exigir que tenha uma quarentena remunerada para, de fato, a gente proteger a vida das pessoas. Essa deveria ser a tarefa primeira de qualquer governo no mundo, né? Garantir que as pessoas pudessem não ter que sair para ter seu sustento, atrás daquela humilhação, que é o auxílio emergencial que não chega a todos. E a nossa segunda tarefa é exigir a saída do governo, né, que não é uma tarefa fácil, como bem disse o Gilmar, porque não é um governo fraco, que se apoia, inclusive num partido que não tem nome, mas que é o Partido Militar, né? Eles têm um programa, eles têm força, e esse é um problema. E nós temos que disputar a consciência dos trabalhadores. Nós temos um apoio ao governo de 30%, que é difícil derrubar, cai um pouquinho, mas ele sustenta os 30%.
tem 30% hoje que quer a queda do governo, mas tem 40% em disputa, gente. Que eu acho que a nossa busca é ir atrás dos 40% que se coloquem em favor desse projeto. E aí, voltando para a questão do programa que o Gilmar apresenta, queria pedir licença para acrescentar alguns itens, Gilmar, que eu acho que você talvez não tenha falado, faça parte da elaboração, mas você sistematizou alguns que você trouxe numa hierarquia, que eu acho que são importantes, né? A questão da solidariedade internacional, a gente sabe que tem o problema da Palestina, o que os palestinos estão vivendo hoje, por exemplo, né? Já estava difícil antes da pandemia, imagine hoje, e todos os outros países, né? Solidariedade à Venezuela, solidariedade aos povos africanos, eu acho que isso não pode sair da nossa pauta, nesse momento, que são com certeza os que sofrem mais, como nós, né? Apesar de o Brasil estar em segundo lugar nos números trágicos da pandemia, a Irmandade Internacional não pode sair do nosso vislumbre. A outra questão são os oprimidos, né? As mulheres, os LGBTs, os negros, os indígenas também, acho que tem que estar inclusos nessa elaboração, que numa nova fase, quando a gente sair dessa pandemia, na disputa de um novo projeto de sociedade, né, é com esse que nós vamos construir um futuro para dar conta desse programa que o Gilmar apresentou. Tocaria também no tema do setor energético, Gilmar, que eu acho que também é importante. Você fala do transporte, você fala da questão da terra, né? Eu acho que a questão da energia, inclusive que os Estados Unidos têm um olhar muito fincado nisso. A questão da indústria armamentista, que eu acho que num programa nosso tinha que estar voltado para a produção de bens, para bem comum da humanidade, e não para o belicismo. E eu acho que é isso, né? Acho que você tocou nos principais temas, e agora focar na nossa energia, porque se a gente não tem programa, a gente não consegue organizar a luta. Com um programa claro, a gente pode disputar a consciência dos trabalhadores. Nós não queremos esse Brasil e esse mundo afundado que querem Trump, que querem esses governos fascistas, né? Nós temos um programa para o bem da humanidade. Então, eu quero agradecer a fala do Gilmar, que ajudou a gente na elaboração aqui do nosso programa local, inclusive. Obrigada, Gilmar, obrigada, companheiros, obrigada, Walter, pelo tempo. Obrigado, Eliane. O Gabriel Dias. Gabriel Dias. Opa, tá entrando. Opa, consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde a todos, né? Queria primeiramente parabenizar a frente e também o convidado Gilmar pela ótima exposição, pela organização do evento, da plenária, foi bem informativa. E acho que é extremamente necessário também, numa conjuntura como a nossa, ainda mais, por exemplo, depois daquele vídeo que foi exposto ontem, que na verdade só aprofundou um conhecimento que nós já tínhamos, que é qual o projeto do governo Bolsonaro, em seus aspectos mais fascistas, né, que a esquerda, que os trabalhadores, que os movimentos populares sentem para conversar, sentem para discutir projeto político, né. Não me apresentei, meu nome é Gabriel Dias, né, sou estudante de História da Unifesp, sou organizado no Partido Comunista Brasileiro e na União da Juventude Comunista, e queria trazer algumas considerações também frente às diversas contribuições que estão sendo pontuadas aqui, né. Então, primeiro, eu acho que a pandemia ela deu um bom aspecto em como o governo, né, como os governos e até mesmo as medidas econômicas neoliberais são fracassadas, né, e como que um governo uma economia organizada, planificada e principalmente no controle da classe trabalhadora consegue ser superior em todos os aspectos, desde os aspectos filosóficos, morais e, obviamente, no que também diz respeito à produtividade, né? A gente consegue ver como as experiências socialistas conseguiram ainda controlar a crise e, principalmente, manter o que é mais importante diante de toda essa catástrofe, que é as vidas humanas, as vidas dos trabalhadores e as suas condições mais básicas de dignidade, né? Acho também importante colocar a necessidade da gente cada vez mais pontuar que o enfrentamento ao fascismo, enfrentamento ao neofascismo, ou qualquer que seja a análise das diversas organizações e movimentos populares que estão avaliando o que é o governo Bolsonaro, deve ser por meio de uma frente classista, deve ser por meio dos trabalhadores unificados
no enfrentamento às corjas de direita, às corjas neoliberais, autoritárias, que representam os interesses mais promíscuos e absurdos das classes dominantes, né? E essas frentes, elas têm que ser classistas porque em diversos momentos da nossa história brasileira, a gente percebeu que mesmo setores que se dizem progressistas, que se dizem associados com a defesa das instituições democráticas, mas que em última instância estão respondendo também aos interesses das classes dominantes, principalmente dentro de países de capitalismo independente como o nosso, são vacilantes e que, em última instância, vão nos abandonar. A gente vê isso em 64, a gente vê isso até mesmo em 2016, a gente vê isso nas diversas experiências históricas onde a classe trabalhadora foi traída e acabou perdendo terreno, né? No mais, também, eu queria pontuar algumas questões que o Gilmar trouxe, e também algumas perguntas foram colocadas, né? O primeiro tem a ver também com um processo de reestruturação e de reconstrução que o mundo vai passar após essa pandemia, né? E a necessidade da gente também começar a pensar, sim, na estatização das empresas, das indústrias, repensar, por exemplo, o caráter de reconstrução que o nosso país vai ter que passar, relativizando o modelo de cidade, relativizando os modelos de alimentação, relativizando os modelos de indústria, mas a gente só vai conseguir, de fato, romper com o subdesenvolvimento, romper, por exemplo, com a dependência e, de fato, conseguir o poder popular com o socialismo, com a desorganização total dessa ordem desse Estado, né? Nenhuma dessas conquistas vai ser, de fato, ser colocada dentro do aspecto do capital, dentro do capitalismo. A nossa burguesia ela não é progressista, a nossa burguesia ela é dependente e, principalmente, associada, né? E, no mais, eu acho importante colocar o papel da esquerda nesse momento disputar, continuar reorganizando, sim, defender o impeachment já, mas não, por exemplo, se alinhar ou ser ingênuo a ponto de entender que Mourão pode ser uma saída positiva para a classe trabalhadora, né? A gente tem que cada vez mais reorganizar nos comitês de bairro e de base, junto com as massas, a saída, para que no final dessa pandemia a gente tenha a classe trabalhadora a nosso favor, né? Não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas a saída vai ser sempre pelas massas. E pontuar que a comunicação, como foi colocada a estatização da comunicação, assim como a estatização da indústria farmacêutica, assim como a estatização de diversos setores estratégicos, tem que vir acompanhado com a participação dos trabalhadores. A gente tem, por exemplo, a Telesur, que é uma experiência de estatização onde os movimentos populares, a esquerda, os comunistas no geral também, podem participar. A gente não pode também cair nessa falácia de que o jornalismo, a mídia, etc., eles são imparciais. Eles não são. A gente já viu isso em 2016, em 64, em diversos momentos como um todo. Então é isso, concluo minha fala, parabenizando a todos e colocando que as tarefas estão aí e que o poder popular, as massas e a revolução são cada vez mais necessários. É isso. Obrigado, Gabriel. E agora o último inscrito é o Evaristo, e aí depois eu leio algumas perguntas que estão lá e o Gilmar caminha para as respostas. Evaristo. Evaristo, está na sala? Oi, estou. Manda lá. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, companheiro Gilmar. Eu queria fazer uma pergunta simples, que na fala dele, ele citou a questão do desemprego, que provavelmente vai ser maior do que a crise de 29. E a minha preocupação e a minha pergunta é que, diante dessa crise, que vai haver um desemprego em massa, eu acho que os nossos governos, esses nossos governos que estão, eles vão usar essa pandemia e essa crise desse desemprego para avançar nas privatizações. Ou seja, ele vai privatizar todos os serviços públicos, saúde, educação, etc. etc. Como que nós, servidores públicos principalmente, eu sou um servidor público, eu sou professor da rede estadual, como é que nós vamos tentar fazer uma estratégia para que a gente barre essa proposta que ele já vem colocando, e eu acredito que diante dessa crise e do desemprego em massa que vai vir, ele vai avançar e privatizar tudo, acabar com o SUS, acabar com a saúde, acabar com a educação. Qual é a nosso plano para daqui adiante, para barrar esse projeto que eu acredito que ele vai avançar? É isso. Boa tarde a todos. Obrigado, Evaristo. Lá no chat,
Só um minuto. O Sidney Beltrán falou: olá, Gilmar, prazer em ouvir você de novo. O que fazer com a repatriação das terras? O Cristiano Sá. Muito se tem falado nos últimos dias sobre unidade ou uma frente ampla contra o fascismo. Aproveitando a analogia do abacateiro, citado por ele, não seria o caso de abrir mão de projetos eleitorais pessoais e trabalhar pelo ideal? Como seria a reforma do judiciário, citada por ele, o Gilmar? O Tiago Loreto. Enquanto os canalhas falam que nós, servidores públicos, somos importantes, essenciais, fundamentais, os canalhas congelam nossos salários, não aumentam os salários dos professores e trabalhadores da saúde do Estado de São Paulo. Que mais? A Eliana fala exatamente a frente classista para ontem, unidade de ação. O César fala que precisamos ter um horizonte propositivo de cunho socialista. O Chiquinho fala: Gilmar, caso a vacina, remédio que cure esse coronavírus, demore para se concretizar, o sistema burguês capitalista estará numa encruzilhada histórica? A Madalena tinha se escrito, eu não tinha visto. Então, a Madalena faz a pergunta aí e a gente já caminha para a resposta do Gilmar. Bom, gente, obrigado aí, Gilmar, obrigado, Walter. Eu não sei se pode parecer uma provocação, né, mas acho que tem a ver com tudo o que está sendo falado e, é óbvio, temos aqui batalhadores que querem lutar, né? Quando você fala do abacateiro, é bem legal esse exemplo, né? Quer dizer, e você citou, se a gente quer que não tenha discriminação na sociedade, você tem que plantar a não discriminação, né? E aí, longe de eu ser interpretada para me remeter ao tal antipetismo que a direita criou e impregnou na sociedade, longe disso, mas como esquerda, como batalhadora da minoria no PT durante muitos anos, inclusive, a gente prega pela unidade da esquerda, acho fundamental, mas como que a gente pode retomar o trabalho sem fazer a autocrítica, por exemplo, de que nos anos do governo do PT, ele não plantou a não discriminação, por exemplo, né? Ele não conseguiu fazer um trabalho ideológico que permitisse, pelo menos, que quem fez as universidades, quem usufruiu dos programas importantes sociais que ele implantou, não ter essa informação ideológica, essa formação ideológica. E, é claro, eu estou fazendo essa pergunta também porque sei que o MST tem um puta trabalho de educação ideológica, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse trabalho ideológico que o MST tem, a Escola Florestan Fernandes e tal, e por que os nossos governos, né, os governos do PT, ou os governos mais populares, né, não conseguiram ter esse papel, não conseguiram plantar isso para poder colher menos intolerância como a gente tem hoje, né, para poder colher menos ódio e tal, né? E aí a gente tentar ver como sair disso sem incorrer nos mesmos erros. Obrigada. Obrigado, Madalena. Antes de passar para o Gilmar, eu queria te mostrar aqui o presente que a gente ganhou essa semana, a Frente Povo Sem Medo. Como a gente fez a aquisição das cestas da reforma agrária, lá para servir os trabalhadores que estão em situação vulnerável, a gente acabou recebendo um presente aqui que para a gente é muito importante. É uma grande homenagem da Frente Povo Sem Medo a esse movimento tão importante como o MST. Com a palavra aí, Gilmar.
Caros companheiros e companheiras, nós vamos precisar um dia e meio, viu? Mas, não, eu vou tecer comentários e eu vou devolver as questões que vocês fizeram para mim e para vocês também, porque é um debate coletivo e eu parto do princípio que quem faz a pergunta também já tem 70% da resposta, mais ou menos, né? E se nós abríssemos aqui, eu acho que iriam já aparecer já respostas para várias questões. Então, eu vou tecer comentários, vou agrupar, porque são 20 e poucas questões, então, se eu for de uma por uma, acho que vai ficar cansativo e nós vamos extrapolar o tempo. Eu vou agrupar em grandes pontos. Primeiro, sobre a crise. A crise burguesa não é fruto da pandemia, viu? Isso é muito importante nós termos clareza, né? A pandemia é um ingrediente dessa crise grave que afeta toda a humanidade, mas a crise burguesa é anterior a isso, né? Eu diria que o sistema do capital encontra já, e como disse antes, mostra as suas vísceras, as suas contradições mais profundas, né? Poderíamos fazer alusão, é aquele sol do meio-dia para a tarde que é o mais forte, né? É o que queima, mas está indo para a tarde, né? Então, as contradições, elas se avolumam. Uma crise pós outra, dos últimos períodos, né? Na verdade, não há saídas para as crises. Há o adiamento e o aprofundamento, e as crises serão cada vez maiores. Mas é importante destacar uma coisa: o capitalismo não morre por conta própria, nem com a pandemia, nem por eles próprios, né? As disputas intraburguesas que estão ocorrendo, na verdade, têm o mesmo projeto econômico e político, né? O que os diferem é que uns são um pouco mais polidos, né? Talvez carreguem um pouco de um republicanismo, e a turma do Bolsonaro não. Mas o projeto é o mesmo. Tanto assim que a turma não fala mal do Guedes, né? E a fala do Guedes ontem só reforçou o projeto burguês, que é o projeto de privatizar o Banco do Brasil, o resto das coisas, né? Esse projeto dele estaria muito bem para toda a burguesia, inclusive a Rede Globo, se não fosse o Bolsonaro, se fosse um cara um pouquinho mais polido, né? Então eles têm uma contradição aí, mas o projeto em si é um projeto que unifica as classes dominantes, o capital financeiro e assim por diante, inclusive setores militares, né? Eu acho que tem ilusões na esquerda de ter uns militares nacionalistas, não sei o quê. Para mim, o neoliberalismo atingiu também os militares, né, muito fortemente. E eles estão muito mais preocupados com as aposentadorias deles e ganhar dinheiro do que pensar um projeto nacional. Então, eu não consigo ver bons burgueses aí para nos aliarmos. E olha que eu queria ter uns bons burgueses para a gente ter uma aliança. Não tem, né? Esse é o problema. Bom, mas tem um outro capítulo que eu quero destacar. Eu destaquei as crises gerais, econômica, social, política, mas tem uma crise de esquerda. E nós não podemos escamotear. E isso é anterior à pandemia. E essa crise de esquerda é uma crise teórica, mas é uma crise política e de estratégia. E que tem a ver tanto com os governos petistas, mas tem a ver com o pensamento de esquerda. O neodesenvolvimentismo está impregnado. Eu vou dizer uma coisa para não é só no PT, não. Está no PSOL, está num monte de lugares. Tá? Tem no MST, em tudo quanto é canto, ou seja, por quê? Aí eu acho que tem uma explicação histórica bem interessante, algo que eu gosto de enunciar, e sugiro, inclusive, quem não leu, a leitura do Para Além do Capital, do Estevão Mesaros. Mas tem numa parte, o livro é um catatal assim, né? Mas a parte da dialética das lutas socialistas, ou, se não me falha a memória, para uma ofensiva socialista, ele destaca o seguinte, que eu vou condensar aqui, evidentemente. As organizações produzidas ao longo da história, elas foram produzidas num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após outra,
obteve conquistas e viveu em melhores condições que as gerações antigas. E nós entramos numa época, antes da pandemia, é bom que se diga, em que, ao contrário de termos conquistas, nós estamos tendo derrotas e percas, uma atrás da outra. E as organizações produzidas para aquele tempo histórico são organizações defensivas, e não organizações ofensivas contra a ordem do capital, quando nesse momento nós precisaríamos de organizações ofensivas contra o capital. E aí eu poderia destacar vários problemas metodológicos que alguns já mencionaram aqui. Um verticalismo exacerbado das organizações, um presidencialismo, uma dificuldade de investir na formação política e ideológica de quadros. Parece que a turma tem medo que isso provoque disputas internas, né? E que as pessoas que estão no poder percam o poder. Ora, se nós não investirmos em formação política e ideológica e ter um monte de militantes, como é que a gente avança? Mais que isso, as esquerdas separaram a luta econômica da luta política, então parece que o movimento popular fica encarregado de fazer a luta econômica e o partido a luta política. Ora, a luta econômica é parte da luta de classes, tá? E um movimento popular que não discute a questão política vira um movimento economicista. E um partido que não discute a realidade do povo concreta vira uma burocracia. Não existe separação entre luta econômica e luta política, porque o sujeito da luta econômica hoje, se formado, pode ser o sujeito da luta política amanhã. Tá? Nisso eu sou leninista, viu? E se nós não criarmos a possibilidade de liberar militantes da classe trabalhadora, quem que vai ser o liberado para fazer luta política? É a classe média, que a mamãe e o papai pagam? Não, tem que criar as condições para que a classe trabalhadora possa ser militante, possa ser formada e assim por diante, tá? Porque senão alguns vão fazer política e o resto, porque a classe trabalhadora, vamos ser papo reto, ela não vive lutando, ela vive trabalhando. Os momentos de luta são sazonais, pontuais, né? Que ele vai para a luta, mas passado o momento de luta, volta-se à vida privada. Ou seja, se nós não entendermos isso e criar as condições para que essa militância, que essas lutas projetem novos quadros, novos militantes, nós não vamos superar esse momento que nós estamos vivendo. Como se separou a teoria da prática, parece que o momento de estudar é separado da luta. O momento de luta é um belo momento de formação política, um belo momento, tá? Como se separa, por vezes, o presente do futuro, que eu falei no abacateiro, né? É como, lá na frente, no socialismo, nós vamos resolver o problema da discriminação. Não, é aqui que se planta. Nós só vamos construir o socialismo se nós construir as bases aqui e agora. E quando estamos falando do poder popular, estamos falando de construir espaços de poder popular aqui e agora. E se quisermos a experiência histórica, os bolcheviques e a construção dos conselhos populares, né, antes da tomada do poder, ou o Gramsci, a experiência dele, e assim por diante, né, mas eu não vou delongar, porque aqui gastaria bastante tempo sobre isso. Então, é um processo que precisa ser construído aqui, inclusive para alterar a correlação de forças e projetar essa sociabilidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós deveremos superar o capitalismo. Não adianta só pensar agroecologia se não pensar modelo econômico. Ela não se separa da luta econômica, da luta política. Portanto, quando eu estou discutindo aqui esse programa para a gente debater, um programa que aponta para a superação do capitalismo, e para mim é a construção do socialismo, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, como fazer com que isso ganhe as massas? Como chegar até o povo para que não fique uma discussão, né, meio acadêmica, meio só numa bolha? Então esse é um grande desafio que está colocado, que eu quero comentar algumas coisas depois. Mas ainda sobre a esquerda, uma esquerda sem plano, né? Os planos, às vezes, a gente faz por 3 meses, 4 meses, e alguém por WhatsApp desmancha o plano. Cara, isso é brincar de fazer luta de classes. Vamos ser papo reto entre nós, né?
A burguesia consegue planejar 5, 6, 10, 15, 20 anos, né? O que vai investir, onde vai investir, que tipo de fusão vai fazer, e nós planejamos 4 meses, né? Com a maior honestidade, né? E uma dificuldade pelas vaidades pessoais, né, de fazer um debate, parece que se eu não estiver à frente do negócio, não serve. Né? Com a honestidade, né, o nosso período de vida é isso daqui, né? E uma revolução não é eu à frente, é um processo de participação popular, de construção de projeto, porque eu, vocês, daqui uns dias, quem sabe, já nem estará aqui, mas é preciso projetar. Né? E essa é uma dificuldade de um personalismo exacerbado, né, de um individualismo exacerbado, inclusive no âmbito da esquerda. Hoje nós precisaríamos uma internacional super forte, articulada com todos os países para fazer uma ofensiva contra o capital, que é internacionalizado, que age no planeta todo, e eu pergunto, e qual é a nossa internacional nesse momento? Evidentemente que uma construção internacional tem que estar embasada em organizações concretas que atuam no seu país, na sua localidade, senão você pode botar uma melancia na cabeça que ninguém vai te dar bola. Então, ou seja, tem que construir em nível local os enfrentamentos, mas só em nível local, tampouco nós vamos conseguir ter a força suficiente para enfrentar a ordem burguesa. Mas são algumas questões que eu queria levantar, que são temas que agora, nesse momento, exigem um debate político, né? Às vezes nós queremos fazer uma análise de conjuntura que todo mundo concorde com a gente, se não concordar é pelego, tá? E não temos a paciência e a generosidade de fazer esse debate. Eu tenho uma filha de 21 anos e um filhotinho de 5. Cara, todo dia, já escovou os dentes, já arrumou a cama, já varreu o seu quarto. Ou seja, para criar hábitos, eu estou falando de hábitos, é um processo que leva anos. Imagina a formação de um dirigente, de um quadro, né? Então tem que ter paciência, generosidade, investimentos, que nos leve a construir um processo. Hoje, a juventude, os adolescentes não se veem nas nossas formas organizativas, e quem tem filhos talvez saiba. Ou seja, eles não se enxergam naquelas reuniões xaropes de um monte de tempo que a gente fica com a bunda quadrada e que tem dificuldade de sair com um plano concreto e fazer as coisas. Ou seja, eu não estou querendo dizer, e aí um parênteses interessante, eu não quero colocar na lata do lixo o que nós produzimos. O que nós produzimos é o que melhor a gente conseguiu produzir. Entretanto, o que nós produzimos não é suficiente para fazer os enfrentamentos. É disso que se trata, e é preciso criar novas formas organizativas, novas formas de participação, novo jeito de formação e assim por diante que temos pela frente. Bom, sem dizer os erros analíticos que já foram cometidos, né? Um bocado de gente dizia, não, Bolsonaro não passa de 19%. Lula não vai ser preso, de jeito nenhum, não tem tempo para processar. Ah, mas se for preso vai ter guerra. Lá atrás ainda, a Dilma não vai ser derrubada. Erros analíticos crassos, né? Aí é que está a importância da análise de conjuntura, que eu chamo a atenção para esse momento também. Eu acho, sabe, que eles vão caminhar para uma lógica de privatização, mas isso vai depender de uma coisa chamada correlação de forças. Não está dado o caminho, não está dado, isso é importante nós saber. Nós podemos ter um indicativo do que eles estão muito mais fortes do que nós, o que é verdade, mas não está dado o caminho que vai ser construído, porque se nós tiver força para, de fato, conseguir mobilizar muita gente no Brasil, muda-se esse cenário. Agora, nós estamos numa situação em que é difícil sair, né? Ainda estamos no panelaço, na janela, na live. Né? Eu teria muito cuidado em sair nesse momento para fazer ações, mesmo com todos os cuidados. Pode, inclusive, criar uma contradição para a gente. Mas eu acho que nós podemos fazer muitas ações. No momento que der certo para a gente sair para as ruas, eu acho que sim, mas com todos os cuidados. Então,
A segunda coisa que nós temos que fazer, a solidariedade é um princípio, é um valor das esquerdas, né? Nós estamos produzindo nos assentamentos e tentando repartir aquilo que a gente tem, mas ainda é simbólico, eu diria, porque é muita gente que está com problema de fome e de miséria. Mas nós temos uma música que diz o seguinte: põe a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe a colheita, plante para o irmão. Ou seja, além de plantar para as nossas famílias, é plantar para oferecer e tentar salvar vidas. E isso vai marcar, esse é um debate que pega na periferia. Talvez o discurso nosso não entre, mas entrar com comida e fazer o debate, pega, cria, vai quebrando os estigmas em relação a nós, inclusive o próprio Movimento Sem Terra. Mas não estou preocupado em fazer propaganda, estou preocupado em que esse valor da solidariedade possa ser efetivado, possa ser encaminhado, né? Bom, sobre aqui uma questão dos evangélicos, é uma questão que nós precisamos aprofundar. Agora, antes mesmo da pandemia, nós sabemos que um monte de gente aderiu, estava dentro e tal, e aqui tem a ver também conosco, com a esquerda, tem a ver. A perca da capacidade de fazer o trabalho de base, a perca desse diálogo mais perto, e veja, um bocado de gente busca as igrejas como uma espécie de tentativa de superar o desespero. É o reflexo de uma sociedade doente, enferma. Imaginem vocês que não têm condições, como eu, de pagar psicanálise, ou psicólogo, uma consulta de um psicanalista é 300, 400 reais. Imaginem milhões de pessoas nesse país que, a par dos problemas econômicos, né, e olha, mais da metade dos locais brasileiros são sustentados por mulheres, né, que ganha pouco, que não consegue sequer, mal e porcamente, matar a fome dos filhos, que não consegue acompanhar, e às vezes, filho na droga, 500 mil encrenca. Imagine como que sobrevive a tudo isso. Então, a busca da igreja é uma busca desesperada. Nós temos que compreender o outro lado. E, normalmente, são as mulheres que vão primeiro. E eu vou dizer uma coisa, bem papo reto aqui entre nós, e digo para a nossa turma: se as mulheres, quando buscam a igreja, conseguirem levar os maridos para dentro da igreja, e se eles pararem de beber cachaça e de bater nelas em casa, cara, elas já alcançaram uma parte do céu. Entendeu? Então, às vezes, nós olhamos com um preconceito muito grande. Agora, claro, aqui os pastores é um monte de picareta que tem, é um monte de gente que apoiou o Bolsonaro. Agora, o povo está buscando por razões objetivas, inclusive de sobrevivência, de psicologicamente sobreviver a esse tempo de desgraça. Eu brinco com a nossa turma, como ele não pode pagar a consulta de 300 conto, ele dá 10, 20 conto lá para o pastor, e pelo menos tem uma sessão de descarrego num determinado momento. E olha que acontece um outro fenômeno, hein? O fenômeno da alteridade, em sociologia se chama, eu me vejo no outro. Porque lá se vê num monte de outras pessoas que estão com os mesmos problemas. Mais que isso, começa a se chamar de irmã, de irmão. Ou seja, do ponto de vista da autoestima, isso é algo muito importante para enfrentar os problemas causados pelo capital. Eu estou querendo chamar a atenção disso, não para fazer propaganda de igreja, muito pelo contrário, não sou. É para chamar a atenção que é uma sociedade que está pedindo socorro, é isso. E se nós não nos dermos conta disso e desenvolver um trabalho, é evidente que vai ter gente que vai se aproveitar dessa situação para fazer aquilo que eles estão fazendo. Tá? Bom, por fim, claro que nós vamos na toada fora Bolsonaro, impeachment, sem a ilusão. Bolsonaro e Mourão é praticamente o mesmo projeto, ou seja, nós temos que ir numa toada de desgaste, inclusive dos militares. É importante desgastá-los e casá-los a esse projeto, porque não a gente vai separar os militares. Não, o golpe na Bolívia, quem deu? As milícias.
né? E aqui no Brasil, mesma coisa. Onde que é a base de sustentação do Bolsonaro? As milícias, segurança privada, guardas municipais, polícia, e assim por diante. Ou seja, essa é a base de sustentação. É preciso desgastar isso, e é preciso ir numa toada de desgaste, sem dúvida nenhuma. Mais que isso, eu diria, se preparem também, porque dias difíceis poderão vir. Não adianta a gente só querer, e diria até, preparem a juventude. Se você tiver condições de fazer curso, e é preparar política ideologicamente, mas prepará-los fisicamente, e no domínio da técnica. Olha, eu vou pôr no papo reto aqui com vocês, viu? Ensinem as pessoas a aprender a cozinhar, porque talvez vai ter dias que não vai ter delivery, nem os macarrãozinhos comprados. Então é importante saber cozinhar e plantar. Ensinem a tocar um instrumento, se puder. Ensinem a fazer artes marciais, a treinar. Ensinem a nadar, ensinem a dirigir, ensinem a pilotar. Se tiver possibilidade de pilotar, aprenda. Ensine a usar o estilingue. É que, se você pergunta para alguma pessoa, você sabe dirigir? Não, não sei. Você sabe tocar? Não, não sei. Você sabe cozinhar? Não, não sei. Ou seja, o não domínio da técnica também, a tua autoestima te leva, uma baixa autoestima te leva a um processo de baixa autoconhecimento e uma espécie de falta de... Agora me fugiu aqui o termo que eu ia usar, né? De autoconfiança. E de autonomia, talvez. Autonomia e autoconfiança. E um militante sem autoestima e sem autoconfiança não dirige nada. Se enrosca no primeiro cipó que tiver. Ou seja, então, preparar essas gerações para o domínio da técnica, mas não basta dominar a técnica, tem que dominar a política, tem que dominar a história, é isso, é preparar novas gerações, é formar para o futuro, para os dias que virão, e que podem ser dias difíceis, não nos iludamos também, tá? Bom, então, eu acho que tem um conjunto foi chamado aqui de táticas, que se articulam com um programa de estratégia, né? Mas que nós temos que fazer com o nosso povo de uma forma didática, de uma forma em que não seja na brutalidade, né? Que nós tenhamos paciência, generosidade, mas sem perder o rumo, né? Eu vou terminar aqui com uma expressão que usei ontem no debate no 247, sobre a destruição também do Cerrado, né? Que é outro bioma que está em extinção, e no Cerrado é que nascem as duas bacias mais importantes que nós temos, que é a Bacia do Prata, que vem aqui do Sudeste e Sul, e a Bacia Amazônica. E a destruição do Cerrado pode impactar no ambiente muito grande. Mas, veja, o Cerrado, de vez em quando, pega fogo, por conta própria, não precisa nem botar. Ele automaticamente pega fogo, é uma coisa interessante. E por isso que tem aquelas árvores de casca grossa, né? Porque elas enfrentam o fogo, né? E sobrevivem. Então eu estava brincando com eles que nós precisamos, nesse momento, de militantes, tipo árvores do Cerrado, militantes casca grossa que enfrentem o fogo, né? Mas o fogo no Cerrado tem uma função, entre tantas, a função de quebrar a dormência das sementes. Talvez quem não seja da agricultura não saiba disso. Mas, por exemplo, eu sou paranaense e plantei mudas de erva mate. Para quebrar a dormência da semente de erva mate, tinha que colocá-la numa água super quente. Ou tratar a semente junto com o trato das galinhas, depois recolher o esterco das galinhas e plantar, e com isso nascia mais rápido. Então, a queima no Cerrado, ela favorece o processo de quebra da dormência das sementes para que elas possam germinar. Então, eu diria, além de ter uma militância casca grossa, eu acho que nós temos que ferver um panelão de água para quebrar a dormência de muitos militantes também, né? Tem muitas sementes que precisam ser quebrada a dormência nesse momento, e quebrar a dormência é prepará-los concretamente. Mas tem uma coisa muito importante,
que mesmo as árvores que enfrentam as queimadas, elas produzem flores e frutos. Ou seja, há que ser duro, sim, mas sem perder a ternura e sem perder a perspectiva que nós queremos, que uma nova sociedade só se constrói, né, com muito amor. Né? Aliás, a revolução é um ato de amor. Né? Se não fosse por isso, não faríamos. Para que faríamos? É um ato de amor à humanidade. Então, eu sei que não respondi todas, nem tenho todas as respostas, longe disso, mas fiz alguns comentários para a gente continuar debatendo juntos e para a gente, enfim, volto ao começo, que esse intelectual coletivo faça os debates e nos ajude a interpretar o mais próximo da realidade possível e também preparar uma estratégia e táticas que nos leve a construir uma nova sociabilidade. Obrigado. Ô, Gilmar, muito obrigado aí pela sua fala. Eu queria só dar uma lida em alguns comentários que tem aqui, que você possa ouvir antes de ir embora, é rapidinho, não quero atrapalhar você. A Rose Beraldi, achei simbólico no vídeo a Damares dizendo que estavam subindo o tom. Isso é puramente elementos de estratégia ofensiva. A Rosângela, isso mesmo, a realidade do povo. O Tiago, total, as direções sindicais que não se renovam, assim como as direções dos partidos. Às vezes até muda tudo, mas para se manter igual. A Rosângela, o grande desafio é sair da bolha. Luciana, Gilmar, um alívio na alma com essa fala, potencializar, não ficar centralizado. César, subestimemos o potencial destrutivo desses fascistas. A Luciana, basta olhar para o domínio das redes sociais que a direita possui, como eles conseguem manipular as redes sociais. A Rosângela, o Bolsonaro alcançou a periferia através das igrejas evangélicas, precisando atingir também o trabalho de base. Uns comentários aqui divertidos. Vamos lá. A Rosângela, o exemplo que citei no Grupo Sem Medo, sobre a mulher que se suicidou no supermercado Pimentas, é um caso que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos. Eu busquei muito as igrejas e não cometi suicídio na época. O Elson, a realidade é muito dura, a religião como fuga, como busca pela sobrevivência, como alívio da dor. A Luciana, a religião sempre como ópio do povo. A Cristina, a religião e as igrejas conseguem abrandar a dor do povo. A Inês, é esse o quadro que enfrentamos na periferia, mulheres sob violência doméstica que buscam e encontram ajuda na igreja para orientar sobre direitos. É muito difícil nesse momento. A Rosângela, pois é muito acadêmico e pouco popular. Inês, precisamos preparar o povo para o combate, para a autonomia na vida. A Inês, é acabar com essa mania de missionarismo da esquerda. O César, teoria prática, objetiva e subjetiva. A preservação do mundo e o acesso à natureza é uma questão de classe imediata. Não podemos esquecer que a propriedade privada desempenha um papel preponderante sobre os outros pontos da democracia burguesa. E se não batermos nesse pé, não derrubamos o gigante. O César, de novo, uma coisa é a esquerda missionária e outra é a particularidade de seus militantes. O Novaes, movimento necessário, fundamental e de grande importância. Parabéns e mais uma vez obrigado. Muita gente agradecendo aqui. Gilmar, eu quero agradecer em nome da Frente Povo Sem Medo, em nome de todos os companheiros e companheiras que aqui estão. Foi um debate riquíssimo. Eu acho que a gente, inclusive, tinha pedido sua autorização para gravar, porque a gente vai usar esse material num podcast e, inclusive, disponibilizar a entrevista inteira, depois de editada, no nosso YouTube, tá? E eu queria abrir, então, só para a sua despedida e, se precisar mais alguma consideração final, já agradecendo a sua delicadeza aí conosco. Eu quero agradecer a todos os comentários, evidentemente que gostaria de ouvi-los muito mais. Tá? Já que falaram em MST e propriedade privada, dizer isso mesmo, viu? O MST pode se pintar de azulzinho, amarelinho, rosinha. Nós nunca vamos ser aceitos pela classe comunista, porque nós enfrentamos uma coisa que é sagrada para eles, que é a propriedade privada da terra. Sabe? Então, nós não vamos ter acordo, não dá. Mas me colocar à disposição,
viu? Eu acho que, pese o momento de uma crise gravíssima que nós vamos enfrentar, temos que nos preparar para qualquer coisa. É aquela história da previsão do tempo. Vai chover, a previsão do tempo é de chuva, pois prepare-se com guarda-chuva, galocha, etc. O que nós estamos tentando fazer aqui nesse debate é uma previsão do tempo da política, e não é fácil. Então, no previsão do tempo da política, ela está indicando, se prepare. Tá? Então, é um pouco essa a mensagem, nos preparemos, vamos estar juntos e estamos à disposição para construir esse processo, que é um processo belíssimo, né? De construir a Revolução Brasileira, né? Nós seremos só mais um pequenininho nessa tarefa de construir, mas queremos estar juntos, tá? Grande abraço a todos e todas, bom final de semana, se cuidem e seguimos em frente, venceremos. Obrigado, Gilmar. Até mais. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. Valeu.